de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Aqui, ó, tá na mão já a moeda, mas a gente vai mostrar só no final. Ó, olha que caixinha bonitinha que ela vem, ó. É isso aí. É? Ao anjo da igreja que está em Éfeso. Eduardo, quem é o anjo da igreja? Quem é o anjo da igreja? É o pastor. É o líder. Nós precisamos ter noção quanto a liderança, ela pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição na nossa vida. A gente estava até conversando sobre isso ontem, né, pastora? Exatamente. Nós estávamos numa visita e a gente estava conversando sobre isso. O líder da igreja, o pastor, ele tem uma importância tão grande diante do trono de Deus porque ele representa ou a própria presença de Deus ou o próprio julgamento de Deus na vida das pessoas, das ovelhas. É muito importante que você que está assistindo a nossa live, que você ainda não tem uma igreja, você está começando a conhecer Jesus, seja muito bem-vindo ao conhecimento da pessoa de Jesus e se atente a estar numa igreja séria. Hoje nós vamos te ensinar o que é uma igreja séria, não é verdade? Então assim, ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. E o engraçado é que na igreja, na primeira carta, né? Se você lê, é uma igreja séria. Aparentemente séria, não é? É. Vocês vão se identificar muito com algumas igrejas, né? Sim, com certeza. Ele diz o seguinte: assim diz aquele que segura 7 estrelas em sua mão direita e que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Essas expressões muito gostosas do Apocalipse, né? Conheço tua conduta e tua fadiga e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Puseste à prova os que se diziam apóstolos e não são. E descobristes mentirosos. És perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome e não emmoreceste. Quando nós lemos esse texto, o que a gente pensa? Fala, gente, essa igreja é ótima. Essa igreja tá ótima porque ela não cedeu às pressões. Essa igreja, ela tá firme, ela tá forte. É uma igreja que não aceitou os falsos profetas. É uma igreja que não cedeu às mentiras. Porém, vamos pensar assim, porém, não é só isso. Muitas igrejas hoje em dia estão assim preocupadas em ser apenas bíblicas, no sentido de não aceitar falsos profetas, falsas doutrinas. E isso é muito importante. A Serrema é assim. Nós não aceitamos falsas doutrinas, nós não aceitamos falsos profetas, nós não seguimos profecia de pessoas, nós só seguimos a Bíblia. Só que Deus fala, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu vou tentar arrumar esse reflexo aqui, tá, pastor? Enquanto você vai pregando aqui. Porque não tem como arrumar esse reflexo, porque ele tá vindo lá de fora. E lá não tem, não tem coisa. Bom, vamos lá. Vamos lá. O Eduardo deixou a casa mais fria aqui agora. Tá gostoso. Bom, ele fala algumas coisas como: não podeis suportar os malvados. Mas também tem uma outra tradução que fala que vocês não suportaram os nicolaítas. Pedro está perguntando qual versículo, tá? É até bom a gente repassar novamente. Segundo capítulo, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. 3 primeiros versículos. Isso aí. Tá certo? Quem são os nicolaítas? Por quê? Porque a carta aqui vai dizer o seguinte. Até faz um favor pra mim. Pega aquela outra Bíblia ali que tem a outra tradução. A pretinha. A pretinha fininha. Essa aqui? Isso. Que eu vou ler essa outra tradução pra vocês, que ela vai ser melhor. Que eu tô lendo a Bíblia de Nova Jerusalém. E ela tem uma tradução mais... Vamos lá. Tem problema? Não. Bom, tá aqui. Vai comigo no versículo 6. Daqui a pouco a gente volta. Tens,
porém, isto: detestares a conduta dos nicolaítas, que também eu detesto. Eduardo, quem são os nicolaítas? Aí é que tá. Nicolau de Antioquia era um tipo de pessoa que tinha muitos seguidores. Igual a gente fala assim, meu Deus, que é uma Jezabel. Todo mundo já sabe o que é uma Jezabel. Todo mundo sabe. Ah, aquilo lá é um Judas. Todo mundo sabe. Ah, aquilo lá é um Jonas. Todo mundo sabe. Por quê? A pessoa fez algo tão icônico que marcou tanto que virou um tipo de postura, um tipo de conduta. Nicolau. Quem era Nicolau? Nicolau, ele tentava estabelecer duas coisas. Isso aí é na época de Balaão na Bíblia, tá, gente? Ele fazia o quê? Ele incrementou a idolatria e a imoralidade. E essa igreja era contra eles. Então eles bateram de frente mesmo. Falaram, idolatria aqui não. E não era uma idolatria assim, tipo, pegue o santo não sei o que lá e bote dentro da igreja. Porque tem gente que acha que combater a idolatria é ir lá quebrar a idolatria dos outros. Tem gente que para combater a idolatria é ir lá e não colocar a idolatria dentro da igreja, dentro de casa. Só que a idolatria de Nicolau era uma idolatria assim, bastante velada. Por exemplo, idolatrar pessoas dentro da igreja. A um ponto da própria pessoa assumir o lugar de Cristo. Você já viu isso? Já. Paulo sofreu muito isso, que as pessoas queriam ajoelhar nos pés de Paulo. Paulo falou, não, eu não sou Deus, não. A salvação não vem de mim, não. Mas nós estamos vendo isso atualmente muito. Igrejas que idolatram seus líderes. Igrejas que estão mais... As igrejas que eu digo as pessoas, elas estão totalmente voltadas à pessoa. Sim, a igreja que você diz, os membros que compõem. Os membros que compõem. Posso dar uma cutucada? Por favor. E aí você também pode cutucar. Claro. Nós fazemos dos nossos ídolos gospel grandes idolatrias. Já percebeu? Existem os pastores pop, né? Pastores pops, cantores pops, que você coloca ele numa posição acima da palavra de Deus. Pessoas que estão pops, pregando uma palavra que não é de Deus, mas se tornaram ídolos religiosos. Pastor, eu vou trazer isso. É claro que a gente é forçado a pensar nas nossas lives, né? Claro. Isso foi criado não só na igreja evangélica, mas se você pega a própria igreja católica, tem talvez isso mais do que a igreja evangélica, né? Tem. Você tem o Papa, que é idolatrado, Não, o Papa né? totalmente. O Papa Idolatrado. é um nicolaíta total. Você tem padres aí, tem um padre que é famoso. Qual que é o nome dele mesmo? Vocês vão por um nome aí que vocês conhecem esse padre eu aí. não gravei. Eu sei que tem uns, eu sei que tem o padre Marcelo, né? Esse já passou, mais antigo. Mas ele ficou muito assim, né? Ficou Idolatrado. também, idolatrado. E tem o Fábio de Mello, verdade. Mas eu acho que agora parece que ele deixou de ser padre, né? Não sei, eu sei que existem pessoas nas minhas redes sociais que se dizem evangélicas e que postam... segue, né? Segue o padre. E seguem o tal do Fábio de Mello. A gente precisa entender que a gente, às vezes, assimila uma idolatria e não está percebendo. Idolatria é tudo que apregou a algo acima da palavra de Deus. Nos coloca acima ou abaixo, no sentido não de baixo, mas longe da palavra de Deus. Cindy conhece, ó. Cindy, glória. Cindy. Veja só, nós precisamos compreender isso. Eu vejo muitos ícones pops, gospels, pregando o que não é a palavra, mas as pessoas não estão preocupadas se estão pregando ou não a palavra. O ícone é mais importante. Né? Virou ícone pop gospel. Virou. Então, assim, se é o fulano de tal que vai pregar, ele pode debochar da Bíblia, ele pode falar tudo distorcido da Bíblia, mas eu vou ouvir, eu vou acreditar, eu vou colocar em prática porque é o fulano de tal. Ontem eu recebi ali no YouTube, eu vejo muito YouTube, né? E tava lá, veja o dia do pastor, questão de pastor, o pastor pop também. Veja como é o dia do pastor. Eu vou querer lá saber como é o dia do pastor? Você já sabe. Eu quero saber a palavra que ele vai levar lá na igreja. O nosso dia você já sabe. O senhor... Como é que é? Dele eu quero saber a palavra, não é? Por que você vai fazer um making of? Vamos falar uma palavra bonita em inglês, de como é o dia do pastor.
Por quê? Porque naquela época também, você vai perceber que aquela época, o início do Apocalipse se deu para quem não sabe, não participou das nossas lives do Apocalipse. Assim que Jesus partiu, começou-se o Apocalipse. Claro. E essas questões já começaram naquela época. Tanto que esse aqui é uma igreja mesmo que estava em Éfeso, mas também é um tipo de igreja para nós. Nós precisamos compreender que o que mais tem acontecido dentro das igrejas desde que Jesus foi embora é pessoas se tornando Jesuses, literalmente. Pessoas assumindo o lugar de Jesus, falando coisas da sua cabeça. Quem nunca viu uma pessoa falando profecia da alma, minha gente? Sim ou não? Gente, antigamente quando era criança tinha muito que negócio. Liga pra profeta que a profeta vai falar. A pastora Paula, só para complementar a informação, né? Ela disse que é fake, ele continua sendo padre. E para aqueles que estão falando do nosso reflexo, pessoal, isso é muito difícil de conseguir, viu? Esse efeito aqui de reflexo. Esse aqui é um... Esse aqui é um truque de imagem que a gente não passa para ninguém. Né? É um filtro. É um filtro da casa da Débora e da pastora Filtro Cleide. natural da casa. Gente, vamos lá. Essa questão da idolatria, eu ainda vou bater um pouquinho aqui, porque nós vemos muito isso. Compre isso, isso vai ajudar na sua salvação. É o lencinho ungido, é a rosa ungida, é a planta que cura o coronavírus, é isso, é aquilo. Isso a gente já sabe, é uma coisa assim que a gente até ri. Porque a gente vê que aquilo lá é debochado. Aquilo lá debocha mas infelizmente crente. muitas pessoas... Mas muitas pessoas seguem. Muitas pessoas acreditam. Você lembra de um vídeo que eu mostrei pra você, que era uma senhora, não sei qual que era a denominação dela. Ela parou para abastecer o carro e ela começou a pagar com folha de sulfite. Escrito o valor do dinheiro. Não, acho que não era nem escrito. Não, tava escrito, tava. Ela começou a pagar com folha de sulfite. E chamaram a polícia. É porque o pastor disse que aquilo era dinheiro. Era dinheiro que ela podia usar pela fé e aquilo ia virar dinheiro. Isso aqui é o quê? É o diabo, é o espírito de Nicolaíta, pegando o quê? A ignorância, a sinceridade, aquela vontade de conhecer Deus. Porque, gente, uma pessoa, para acreditar nisso, para ter fé para fazer isso, é uma pessoa o quê? Que é humilde. Ela tá assim, bom, se falou que Deus vai fazer, eu acredito. Não é? E muitas pessoas vão aí além, né? Nós falamos dessas coisas mais abertas que estão acontecendo dentro da igreja, mas também tem aquele pastor. Ai, meu Deus, hein? Olha a pastora cutucando. Olha, nós temos alguém da ilha de Porto Santo, olha só, aí, não conheço beleza. Porto Santo. Pessoas que querem comandar a vida das pessoas com profecia. Então ele chega e fala, fulano, ele é pastor ou não. Não é necessário ser pastor, não. Tem muita gente dentro da igreja que gosta de ser líder, que gosta de cargo. Ó, se você vive para cargo, você é um nicolaíta. Se você vive para ter um cargo, você é um nicolaíta, porque você quer glória. Nicolaíta é isso, ele quer ser idolatrado, ele quer ter glória. Ai, pastor, eu preciso ser reconhecido. Nicolaíta, fala, Nicolaíta. Nicolaíta. Ai, pastor, eu toco louvor, mas ninguém me reconhece. Nicolaíta, você quer virar uma idolatria, você quer que todo mundo diga, nossa, quanto fulano toca, a glória desce. Cuidado. Muitas pessoas, líderes, pega o que? Fala, eu gostaria que o Eduardo fizesse isso, então. Imagina se eu fizesse isso, gente. Ai, eu gostaria como esposa que o Eduardo fizesse isso. Aí eu falei, Eduardo, Deus mandou a gente fazer isso. Mas foi Deus que mandou? Não. Tem muita igreja, 99,9% das igrejas estão vivendo debaixo de profecia da alma. Profecia da alma. E nós precisamos sair fora dessa primeira parte da doutrina dos nicolaítas. Essa igreja saiu. Agora eu vou te falar. É difícil. Porque como a maioria das igrejas, as pessoas querem ser idolatradas, as pessoas querem ser pops, as pessoas querem ser famosas, as pessoas estão vivendo para sustentar seu ego. Quando uma igreja fecha, eles vão falar o quê? Que essa igreja ela é esquisita, essa igreja é muito fechada, porque essa igreja não quer se envolver com todo mundo. É a igreja dos falsos profetas, né, pastor? A igreja dos falsos profetas. Inclusive a Paula deu um exemplo fora. aqui muito interessante, né, pastora Paula? Que o pessoal deve ter lido, que é a igreja do falso profeta, né? Que fala que a Bíblia não é 100%. Então, se a Bíblia não é 100%, quem que é 100% é ele? A alma dele é 100%? A alma dele que é 100%. E olha, vocês estão citando essa situação aí, tô lembrando, tem um pastor ali em Franca, mas eu acho que eles são
tipo assim, uma grande rede, vamos falar rede de igrejas, né? Igual o McDonald's e tanta coisa. Que eles vivem para pregar que a Bíblia foi escrita só por homens e que Deus não está totalmente na Bíblia. Que são praticamente uns agnósticos. Eles falam gente. sobre... Acho que se casa muito com isso aqui, né? Eles falam muito sobre revelação pessoal, que Deus revelou para você. Olha que perigo, minha gente. E ainda fala contra dízimo, contra oferta, contra pastor, contra igreja. Prega contra a igreja. Como que eu vou viver falando que eu sou de uma igreja que prega contra a igreja? Difícil, né? Isso aí é uma igreja do Satanás. Isso aí é nicolaítas. Olha quantas coisas são nicolaítas, gente. Tá espalhado pelas maiores igrejas, médias igrejas e pequenas igrejas, esse espírito de nicolaíta. Tá espalhado mesmo, a gente tem que tomar cuidado. Porque tem muita pessoa que chega sincera na igreja e parece que essa sementinha do mal pega a pessoa. Ela quer ser uma idolatria ou trazer coisas do mundo pra dentro e daí da igreja. também é uma guerra, né? Que a pessoa vai começar a travar mesmo, né? Se o líder tem, a pessoa vai ser pega. É o que a gente falou da semente ontem, pra quem não assistiu a live dos jovens, né? Porque o que você vai plantar numa igreja assim? Só isso. Você vai plantar mato. Escolha muito bem seu líder. Mato. E Tâmara, você fez um comentário aqui, sempre bem humorado, que seguiu o pastor Fábio de Mello porque ele era bonitinho. Às vezes a gente fala algumas coisas, não pra cutucar A ou B. É verdade. É porque elas têm que ser ditas. Você vê, não é? Não tô falando do pastor Fábio de Mello, não sei. Quer dizer, eu sei a que reino ele pertence. O reino das trevas. Mas muitos jovens começaram a assistir a série Lúcifer, que o capeta é bonito. Olha que capeta belo. Não é? E ele é do reino das trevas. O capeta nunca vai se aparentar feio, sem dente. Jamais. Nunca vai. Sempre vai ser muito impositor, muito bem sucedido. Eita, caiu. Não é uma crítica, é uma reflexão, tá certo? Certo. E nós precisamos compreender uma coisa no nosso coração. Pessoal, parece que a tecnologia não está Hoje a tecnologia não está ao nosso favor, viu, gente? Eu peço um pouco de paciência, a gente vai chegar lá. Vamos lá, pastora. Bom, os nicolaítas, além de trazer essa idolatria para dentro da igreja, uma idolatria própria, eles queriam ser quase Jesus, trazer a sujeira do mundo para dentro da igreja, festas pagãs. Ai, pastor, não é possível, nós vamos ficar de quarentena em junho. E a festa do crentão? Festa do crentão? Tem a festa do crentão, tem a Páscoa, tem o Natal. Carnaval. Carnaval. Opa! Vamos resolver isso aqui já, pastora Thalita. Não vai já, não. Vamos resolver aqui já esse negócio. Isso aí não vai resolver, não. Bom, eu vou continuar como se nada tivesse acontecendo. Você continua porque o estudo bíblico então, tem a muito festa. mais importante do que a tecnologia dando problema. Aí, ó, tem o pessoal aqui ajudando, ó. É festa junina, é festa do crentão, é festa de Páscoa. Pastor Alex e a câmera da unção do bumerangue. Meu Deus do céu, ô glória! Gente, eu acho que eu vou ter que dar uma parada, tá? Não vai dar. Eu não sei o que fazer agora aqui. Sincero e honestamente. Vou dar uma parada nessa live. Pessoal, vocês aguardam um segundinho, mas aí online, tá? Fica aí que a gente já volta. Eu vou substituir aqui a... Agora parou, acho, né? Vamos ver. Se ela... Epa, pronto. A gente já volta. Pera aí. Fiquem aí, ó. Vamos ficar vendo a pastora. Vou pedir ajuda dos universitários, Débora. Ajuda dos universitários, Débora. Que a gente tá fora do nosso estúdio e... Está dando trabalho. Como estamos fora do estúdio... Eita, trabalheira. Dá um pouco de trabalho. Pronto. Vai ficar mais caseirão assim, mas tá bom. Pronto, minha gente. Isso aí é o Nicolaíta tentando atrapalhar. Não vai atrapalhar nada. Sai daqui, Satanás. Assim mesmo, gente. Tá bom? Vamos lá, Ficou gente. torto ali. Não tem problema. A gente vai ajeitar. É que tá ao contrário, você colocou a mãozinha ao contrário. A gente vai ajeitando aqui. Mas vai ficar assim. Vamos lá. Dar continuidade à nossa live. Nossa, Deus.
É que você escolhe as piores coisas. Pronto. Gente, só assim, todo mundo domingo de manhã, tá de boa. Vai dando certo. Então, Débora, acho que era melhor fechado com outra. Pronto. Pronto, minha gente. Pronto. Pronto, agora ficou perfeito. Agora não cai mais. Vamos lá. Não é só essa questão da idolatria. Tem as festas, igual eu tava falando. Gente, quanta festa mundana que o povo não põe dentro da igreja, Eduardo? É, como eles estavam falando, a festa do crentão, né? Mas tem a Mas tem o rave, carnaval também, né? tem o carnaval crente, Tem. tem a rave do crente, tem o ficar do mundo que entrou dentro da igreja. Ó, ai pastor, você vai falar disso? Vou. Tem a pornografia que entrou dentro da igreja, que é a segunda parte do Nicolaíta, que são as imoralidades. Ah, não, mas crente pode ficar, pastora. A gente vai ficando em Deus. Olha, Deus não bate um raio na tua cara, não te mata, porque ele é bom demais. Não, pastora. Balada gospel. Balada gospel. É o tal do... Tem gente que tem uns 20 Facebook. Eu já chamei a atenção de algumas pessoas lá na igreja. Eu falei, ó, Jesus vai voltar e ele vai mostrar seu Facebook lá no trono. Você vai passar pelo trono branco. E passar pelo trono branco significa o quê, minha gente? Que você não tá salvo. Cuidado. E se você passar pelo trono branco e Deus mostrar seus 20 perfis de Facebook, o negócio vai ficar feio. Fica bravo. Tem gente que tem 10 mil tipos de características. Ele é crente perto de um, o outro, ele é perto do outro. Ele é casado, mas ele fica mandando mensagem pra outra irmãzinha. A mocinha que é casada fica olhando na internet pra ver homem. E chega à noite na igreja, deixa eu orar, deixa eu cantar, deixa eu profetizar, deixa eu servir a Deus. Imoralidade. Olha, pessoal, a gente pegou o TikTok outro dia, né? A gente falou do TikTok, que pegou o pessoal, mas eu vou falar de outra, hein? Não, mas eu não acredito, eu vou falar como hipótese, suposição. Vocês não conhecem ninguém que tem Tinder. Tinder? Pastor não sabe o que é. Ah, tá, eu já vi falar isso aí, é pra relacionamento. Né? É programa pra achar relacionamento, só que o negócio é feio, né? Tenho certeza que ninguém tem Tinder. Ô, minha gente, às vezes o pessoal pensa assim, mas ninguém vai ficar sabendo. O problema não é ninguém ficar sabendo. O problema é que Deus não está mais olhando pra você com os mesmos olhos. Este povo, graças a Deus, o povo de Éfeso tinha colocado os nicolaítas pra fora da igreja. E a gente tem que fazer isso, a gente tem que colocar os nicolaítas pra fora da nossa vida, pra fora da igreja. Porque é um tal, gente, de viver uma vida agente secreto que o povo tá vivendo. E não é só os jovens não, viu? É muito adulto na safadeza. Mas é muito adulto na safadeza, minha gente. O que eu conheço de uma mulher casada que é apaixonada por homem fora do casamento, ó, é safadeza demais. E a gente olha, é aquela cara de santa. É aquela cara de santa. Ai, eu sou uma pessoa tão humilde. Nós precisamos parar um instante e tirar esse nicolaísmo da nossa vida. Vai tirar da nossa vida. Tem um caos de São Sebastião do Paraíso, né? Que a mulher descobriu. O cara era líder da igreja do louvor. Diz que a unção pegava. Ó, carne. Esse negócio de você fica, ai, eu tô sentindo tudo. Eu tô arrepiada. A unção de Deus tá me arrepiando. É, vamos ver se era unção mesmo. E tinha uma unção. Eu senti o céu. Então, na hora que acabava essa unção do céu, ele vestia as roupas da mulher, ia pro ponto pra fazer ponto de traveco. A Paula tá dando exemplo pesado, hein? Mas é, pastora Paula. A pastora Paula tá falando, tem gente que fica postando nude. Ó, Tinder ninguém tem. Ô, glória, ninguém comentou. Graças Isso é bom, a Deus. graças a Deus. Ninguém conhece, nem Mas quem você acha tem. que se a pessoa tem, vai postar? Vai ficar quietinho e vai tirar. Né, amor? Vai tirar. Olha lá. Muitos se perdem pelo caminho por se vangloriar, por achar que tudo pode, que Deus perdoa tudo. Gente, entenda uma coisa. Existem coisas que o cristão não tem que nem passar na porta. Existem situações que são
só para o povo do mundo. E ponto final. O pastor Alex tem gente que fala que não tem nada a ver. Na porta do inferno vai falar, tem nada a ver, né? É verdade. O diabo vai falar, vem que não tem nada a ver. Vem. Nada a ver. Vem que agora você é obrigado a viver, não tem nada a ver. A Ronilda tá aí, a Ronilda é cabeleireira, a Ronilda sabe. É muita mulher se arrumando pra se mostrar pra outras pessoas, pra outros homens. Eu tô falando a verdade, minha gente. É pra você mudar de vida. A pastora Paula tá falando assim, o quê? Às vezes não tem Tinder, mas fica chamando Messenger. A pastora Paula também sabe do podre dos outros. Fica lá chamando no privado. Não é essa igreja que nós queremos, né, pastor? Não, essa igreja não é de Jesus. Essa igreja não é de Jesus, minha gente. As pessoas falam assim, é só amizade. Eduardo, tem amizade de casado com solteiro? Você tem amizade com mulher solteira? Não tem. Porque isso não existe, gente. Isso não existe. Não, comigo existe. Não existe. Não existe. Ponto final. Mulher casada, amizade com homem, não existe. É uma questão, né, pastor? Acho que o que você quer dizer de postura, não é verdade? Postura, você sabe falar, você pode cumprimentar, vai ficar mandando mensagem, gente, por favor. As coisas não funcionam desse jeito. O nicolaísmo entrou virtualmente hoje de uma maneira violenta dentro das igrejas, principalmente pela imoralidade. Principalmente por causa da imoralidade. Quantos cristãos estão vivendo aprisionados em prostituição virtual? Misericórdia! O Eduardo poderia falar muito melhor do que eu, porque ele bate de frente com os homens da igreja. Não que as mulheres não sejam reféns disso, que a gente também bate de frente com as mulheres da igreja, mas os homens, não sei, acho que na minha cabeça parece que é mais claro forte que os homens. quando estamos falando isso, a gente não fala em tom de crítica. Não, a gente fala pra libertação mesmo. É em tom de libertação, de ajuda da sua salvação. É, porque o diabo vai dizer o seguinte... E de você fazer parte de um corpo sério. Se você conhece alguém, ou se você faz parte de um corpo que tudo pode, que tudo é permitido, apenas para que tudo que você fala é aquilo que você quer ouvir, apenas para você estar dentro da igreja, foge. Foge, que é um nicolaíta puro. Puro. Ele quer, o pastor dessa igreja quer que você o idolatre. Porque a palavra de Deus não está lá. A palavra de Deus não está lá. E o diabo quer o quê? Que as pessoas pensem o quê? Mas todo mundo faz, gente. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Todo mundo vive assim. Isso aí não tem nada a ver. Tem tudo a ver, sim. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus, em 1 Coríntios, diz o seguinte: nós temos que oferecer a nossa vida como sacrifício santo, puro e agradável a Deus. Nós precisamos nos oferecer dessa maneira para Deus. Nós não podemos permitir que nicolaísmos entrem dentro de nós. Não podemos. Não podemos. Pastora, mas eu só assisto o Big Brother. Você está assistindo o Big Brother por quê? Se só tem imoralidade naquilo. Não, aquilo lá é uma vergonha. Se você se sente bem vendo imoralidade, é porque a imoralidade está dentro de você. Eu digo muito isso às pessoas. Pastora, e ouvir música mundana? Pode ou não pode? Pô, música mundana, na verdade, é a música todas, porque tá tudo no mundo. Mas, você olhar aquela música... Pastor, eu gosto de ouvir funk. O problema não é você ouvir o funk, meu filho. O problema, o que assusta a nós como liderança, né, Eduardo? É o que tá dentro de você pra atrair o funk. Eu já imaginei uma coisa. Aí vem cada coisa na nossa mente, né? Imagina a pessoa lá. Pensar assembleando. Eu gosto de usar essa coisa. Saião, cabelão. Começa a tomar o funk, a assembleando começa. E só começa a saracutear. Irmã. Gente, tem muita gente assim. É a aparência de cristão, mas se você abrir lá dentro pra ver o que tem lá dentro, é o reino das trevas. Como que pode uma mulher de Deus, sarada pelo amor de Deus, daqui a pouco vai entrar vídeo novo no afinal, hein, né, Eduardo? E tal. Vai, tá daqui lindo. A pouquinho. O amor de Deus cura tudo. Esse é o tema aí do afinal. Gente, como que pode? Eu vou falar da mulher, depois você fala do homem, pode ser? Pode ser? Vamos lá. Então, como que pode uma mulher abençoada de Deus, que tem amor próprio, que Deus transformou a vida dela, ela se sentir bem ser chamada de cachorra, de vagabunda, de safada, eu vou pegar, eu vou fazer isso. Ô, gente, se você se sente bem ouvindo uma coisa dessa, tá uma coisa muito errada com você.
Nós precisamos nos chocar com a realidade do mundo. O mundo tem que nos chocar. Nós temos que ter nojo do mundo. Nojo da imoralidade do mundo, nojo da idolatria do mundo, nojo dessa falta de justiça que está acontecendo no mundo, que é idolatria, sim. Agora eu vou entrar numa coisa que o Eduardo adora falar. Nossos políticos, gente, sabe por que eles agem dessa maneira? Porque eles se sentem ídolos, eles se sentem deuses. E o povo deixou isso acontecer. Foi o povo que deixou isso acontecer. Então, gente, em nome de Jesus. A Paula tá falando coisa ali. Em nome de Jesus. Tira esse espírito de nicolaíta da tua vida. Pastora, como é que tira? Tirando. Parando de agir assim, parando de seguir esses conselhos imorais, idólatras, que o mundo tem para oferecer. É dispensar, né? É dispensar não, tem que se pensar e tem que se agir. É verdade, pastor, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, né? Da política? Não, pela música, de ser chamada de tudo quanto é nome, e de aceitar, e aquilo tudo, não é? É Deus que me livre. Como que você tá ali, você liga o rádio no carro, aí a música tá falando ofensas. E vou mais, e o sertanejo? Beber, vou cair, vou beber, vou trair. Você é traído. Sou corno. Aí você fala, ai que legal, tô ouvindo, que legal. Ô meu filho. É sofrência, ô sofrência. Vou falar, velho. Que realidade é essa? Tem que te chocar. Sofrência, Jesus sofreu na cruz. Esse pra te sofrimento, salvar. ninguém quer prestar atenção, ninguém quer cantar sobre esse sofrimento. É sério, minha gente. E aí eu vou pegar mais pesado. Posso ser mais pesado? Paula, desculpa. Ela gostava do Tchan. Mas, ô pastora Paula. Paula, tá liberto, né, pastor? Mas, ô pastora Paula, aquela época do Tchan foi forte, né? Nossa, não, mas Deus, aí se a gente for pensar assim, tá forte tudo. Não, mas é que aquilo foi uma explosão mesmo. Que de imoralidade, porque aquilo lá eu nunca vi tão imoral na minha vida. Mas sabe o pior? A Paula era criança. Eu na também, época do Tchan. a pastora Paula de então ela não tinha aquela maldade da música do Tchan. Que era não mal. Tinha, a criança não tinha. Hoje em dia a criança já tá maldosa. Ai, nossa, você falou um negócio que a gente precisa falar na live. Vamos lá. Os pais estão criando pequenos adultos, levando as crianças a perder a sua inocência, colocando nelas sensualidade. Isso é espírito de nicolaíta que está nos pais para destruir a vida das crianças. Criancinha, né? Que criança dançando, criança com mini saia, criança com barriga para fora, criança com salto alto, primeiro que vai arrebentar os músculos da perna dessa criança, criança com batom e maquiagem forte, né? Ô, minha gente, você tá sexualizando sua filha. Os pais já falando pros menininhos pegar as menininhas, que tem que não sei o quê. Os pais, vocês estão agindo como nicolaitas. Vocês não têm um anão de estimação em casa não, uma criança, é uma criança e tem que ser tratado como criança. E Deus quer que vocês lutem pela inocência dos filhos de vocês, não permitindo que a sujeirada dessa terra entre dentro deles, porque eles vão pra escola e eles já são bombardeados por essa sujeirada de coisa de gênero, que não tem menino, não tem menina, pra cima da imoralidade e da idolatria. É verdade ou não é? Porque tudo fica assim, ai, mas o que nós vamos fazer ao mundo de hoje? Ai, Deus te botou nesse gente, mundo. eu tenho aqui criança com roupa de adulto. É isso aí, pastor Alex. Ele não acha pode. que é anão. Acha não que pode. Não é não, é criança. Não, e hoje em dia tá um tal de a criança tem 10 anos, já tá namorando. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu trouxe um exemplo aqui na live, não lembro que live foi uma live recente, daquela feminista, né? Foi. De como ela manipulava a sociedade e tal. Ontem eu mostrei pra pastora um travesti numa convenção com muita gente, né? Foi. E o travesti falando, dizem que o travesti quer acabar com a família. E nós passamos uma época dizendo que não, que nós somos a família, nós somos amor. Que eles querem ter uma família. Nós formamos família. Daí o travesti falou, isso é uma grande mentira, isso é um grande absurdo. Nós queremos destruir as famílias sim. Falou mesmo. E as pessoas, E o povo batendo não pau. era público de travesti. Não era. Mostrei para pastor esse vídeo ontem. Era pessoas comuns. Sabe o que está acontecendo? O diabo depravou a mente das pessoas com essa idolatria e com essa imoralidade.
Hoje, até mesmo os cristãos estão pensando de maneira distorcida em relação à família, em relação a valores, em relação ao que pode e que não pode, porque parece que tudo a gente tem que ceder pro mundo. O Pedro tava falando. O Pedro é legal ele falar isso, porque Ele é adolescente, o adolescente, tava falando que as meninas iam na 7ª, 8ª série pra provocar. É por isso que eu sou a favor de uniforme, tá, gente? Eu também sou a favor de uniforme, daqueles uniformes bem tampadinhos mesmo. Eu sou a favor de Calça e uniforme, blusa. né? Tem que ter uma calça, um blusão, normal, uma camiseta. Sou a favor de uniforme. A gente precisa cuidar dos nossos filhos. Eu ainda não tenho filho. Aí tem muita gente que fala assim, pastora, você não tem filho, você não pode falar nada. Posso sim. Como A não? experiência é menos do que a sabedoria. E a sabedoria vem por observar o erro dos outros e não cometer o mesmo erro. O sábio, ele é melhor do que o experiente. Cindy aqui, ó, homossexual número de menina. Muito homossexualismo, verdade. As meninas corriam. Eu lembro uma vez que a gente sentou pra conversar com os adolescentes. Você lembra? Um dia que a gente teve um bate-papo com as meninas? Meninas falando que dava medo, porque começava uma amizade e de repente a menina tava querendo dar em cima. Eduque seus filhos, porque senão daqui a pouco eles vão achar que é normal. Porque hoje em dia está acontecendo um processo intermediário na vida dos jovens e dos adolescentes. Então vou ensinar pra vocês, pais, porque talvez você nunca tenha pensado sobre isso, porque você não passou, eu não passei, você não passou por esse processo, mas é atual. Entre o desenvolvimento infantil, a adolescência terminar, foi implantado pelo inferno na nossa sociedade a invenção de você conhecer os dois gêneros para você saber o que você quer. Então, hoje em dia, antes de você firmar um relacionamento, o que está sendo apregoado dentro da cabeça das pessoas? Antes de eu querer ter um relacionamento, para eu casar, para eu isso, para aquilo, eu preciso ver se eu gosto de homem ou de mulher. Eu posso namorar com homem ou com mulher, não significa que eu seja um homossexual, mas eu preciso ter um relacionamento homossexual para aprender e decidir. Gente, isso é uma loucura. Na verdade, pastor, eu tenho aqui comigo, né? Eu sou muito jovem, mas eu não passei por isso. Por essa fase, assim, sabe? De moda. É moda isso. De homossexualismo. É um modismo. Eu não passei. De claro que a gente tinha os meninos que tinham um jeito um pouco mais afeminado, que daí a pastora, de repente, mais pra frente, né? Pode explicar de uma questão. Posso explicar muitas coisas não em relação Tudo a pode isso. ser explicado contra o homossexualismo. Mas a sociedade não impunha isso. Não, hoje em dia a sociedade impõe. Hoje a sociedade impõe, hoje é legal a pessoa ter uma relação sexual. Eu acho que é quase homossexual, quase obrigatório. E muitas vezes, pastora, virou tão normal que um homem com um homem, uma menina com uma menina, não talvez seja considerado um homossexualismo. Talvez é só um momento, não é? A gente, como a pastora disse, a gente está perdendo isso com valores que foram mudados, valores que estão sendo trazidos para a gente desde 1995, quando o Fernando Henrique foi eleito, não é? Que foi começar a ser imposto esta sociologia que eles trouxeram para nós. Então isso vai demorar ainda anos, pelo menos essa geração vai ter que crescer para ser... Mudar a cabecinha, porque se não mudar a cabeça vai continuar. Porque esses hoje que passaram por isso, hoje são os pais que passaram por isso recentemente, né? São pais jovens que às vezes não terão os valores cristãos para passar para os seus filhos, porque foram criados de uma forma liberal. A Mayra fez uma pergunta ali que eu não estou ouvindo. A Mayra fala, os pais são cristãos e têm filho assim, como agir? Homossexuais? Que vivem nessa não só homossexual. Então, aí é que vivem nessa bagunça. Nós precisamos, eu vou falar primeiro dos pais que têm filhos crianças. Só um instantinho, eu acho que o homossexualismo ainda tem que ser tratado de uma forma paralela a esse modismo. Exatamente, é isso que eu vou falar. Pais que têm crianças pequenas já tem que começar a levar para a igreja e educar. Meu filho chora, não tem problema, filho, ele vai chorar em qualquer área da vida dele, ele vai ter que aprender que tem determinadas coisas ele vai ter que viver. E uma delas é ir para a igreja, subir para a sala das crianças e ouvir a palavra de Deus. Crianças pequenas que estão dentro da igreja, elas estão muito pouco suscetíveis a essas informações do mundo, porque as informações de Deus vão entrando e vão transformando a identidade dela.
Então, você que tem filho pequeno, seja responsável, seja digno diante de Deus e leve ele para a escola da igreja. Não é para a escola lá fora também, vai ter que levar para a escola da igreja, para que ele possa aprender sobre identidade cristã. Ah, pastora, eu me converti, meu filho se converteu e meu filho já era maior. E como que eu vou lidar com isso? Você vai ter que sentar e conversar abertamente. Porque eu vou te falar, nós estamos num mundo em que tudo é muito conversado. Só que os pais não conversam com os filhos. Os pais têm a maior dificuldade de sentar e conversar com os filhos. Você que é pai, você que é mãe, você tem a obrigação diante do trono do pai. E daí eu falo, culpa sabe de quem? Dos cristãos. Porque fica velando tudo, não pode falar sobre nada. Deu espaço pro diabo. Se você não conversa sobre sexualidade com seu filho, droga e bons modos, o diabo conversa, viu? O diabo vai conversar muito e vai ensinar muita porcaria pra ele. Então você precisa sentar e falar, filho, as coisas são assim, 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 assim. Você não pode se relacionar com outras pessoas que sejam do mesmo gênero que você. E mesmo aquelas que, por exemplo, homem com mulher, mulher com homem, na hora certa, no tempo certo, do jeito certo, ensinar respeito, ensinar moralidade, ensinar valores, princípios. Sai dessa moda, né? Gente, é importantíssimo. Ah, mas a igreja tem que ensinar. A gente tá lutando pra ensinar. Sim. Mas tem coisas que faz parte da sua responsabilidade como pai e mãe. Eu mesmo, quando eu tiver um filho ou uma filha, desde pequenininho, eu já vou enfiar tudo que ele tiver que saber. Desde antes dele conseguir falar, eu já vou estar ensinando pra ele tudo que ele tiver que saber. É muito o que eu falo com a pastora, eu falo né? com a Amora. Quando eu tiver um filho, eu não sei as coisas que eu vou fazer, mas eu sei muito bem o que eu não vou fazer. E algumas que você é obrigado a fazer, a gente já sabe. E a Tâmara fala uma coisa aqui, Tâmara, que é muito interessante, a gente bate muito sobre isso. Que ela fala que teve um amigo que cresceu na igreja, se perdeu em droga, em homossexualismo e tudo quanto é coisa ruim, né? E agora tem uma grande dificuldade para voltar para a igreja. Muito normal. Principalmente quando a igreja é omissa. A pessoa cresce na igreja e a igreja não ensina, não fala. Ela é omissa, ela finge que os problemas do mundo não estão acontecendo e fica só naquela pregação água com açúcar. Quem cresceu nesse tipo de igrejas, muitas pessoas se desviam e se desvirtuam de um jeito assim. E no caso da Tâmara aqui, precisa de uma libertação. Precisa de libertação. Forte, né? Vai precisar de libertação, sim. E é isso aí, muita gente realmente que estão na bagaceira, como diz a Tâmara, na bebida, na droga, tudo quanto é coisa errada. Se levam a suicídio por conta da depressão, porque é o sorriso aqui, é o sorriso do palhaço, né? É o sorriso do palhaço. Aquele sorriso por fora e por dentro. Aquele sorriso. Aquela sofrência, percebeu? O palhaço tem aquele sorriso e a lágrima, né? Porque tá sorrindo e tá sofrendo por dentro, né? É uma falsa alegria que o mundo dá. Tudo que o mundo oferece vem com muitos pesos, com muitas dores. Por isso que Provérbios fala, a bênção de Deus enriquece e não traz dores. Por quê? Porque a bênção do inferno, ela no momento parece muito boa, muito satisfatória, maravilhosa, mas ela traz muitas dores. E aí quando as dores chegam, filho, você não consegue sustentar. Aquilo lá vem para arrebentar com tudo. Outra coisa que eu gostaria de falar, olha como Nicolaíta dá pano pra manga, hein, gente? Deu pano pra manga. Outra coisa, imoralidade e idolatria também fala sobre vícios, porque todos os vícios servem à imoralidade. Por que eu quero ficar bêbado? Por que uma pessoa ficaria bêbada? Pra esquecer de problemas, pra se soltar. Pra esquecer de problema, pra se soltar, pra conseguir ficar bem. Isso aí é pra despertar a própria sexualidade dela. Eu conheço pessoas, amigos meus, eu perdi amigos. Conhecidos, né? Desde que eu me converti, poucos amigos ficaram. Alguns porque se afastaram e outros porque a vida mudou mesmo, né? Tem muita gente que a vida as prioridades mudaram. E muitos deles, não, se você chamar para um churrasco na sua casa, não vão. Sabe por quê? Porque não tem bebida. Foi o que aconteceu no nosso casamento. Muita gente não foi porque não ia ter bebida, não ia ter festa. Então você tem uma situação difícil, né? Poxa, você não consegue se divertir se é bebida, cara? Que vida vazia, hein? Hoje em dia, estão impondo bebida alcoólica e aniversário de criança. Coisa que nunca tinha. Olha, de uns anos pra cá, não tinha. Até os mais pingaçados não punha bebida alcoólica e aniversário de criança. O que a pastora tá falando é o seguinte, né? Aniversário só de criança mesmo. Porque às vezes você tem família não cristã, não é? Sim. Que vai fazer um aniversário de um aninho, mas é só adulto que vai.
E daí a pessoa bebe e, bom, tudo Mas bem. eu não sou a favor de nada Não disso. sou. Tô falando de pessoas não cristãs. Mas mesmo Os valores assim, são outros. Os valores são outros. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você, hoje em dia, eu tô vendo isso aí no Face. Sabe aquelas festinhas? Festinha que põe só um bolo e um salgadinho em volta? Sabe aquela coisa em casa? Festinha, eu tô vendo isso no Face. Põe um bolinho, põe um salgadinho em volta, o que tem do lado? A bebida. A bebida. Agora, como você vai ter uma festa da escolinha da criança, que vai só criança mesmo, e meia dúzia de pais, você tem que pôr a tal da bebida, não pode faltar. Mas às vezes, aqui a Paula tá falando assim, a festa da criança virou um pretexto pra beber. Eu tô vendo assim, por exemplo, na quarentena. É isso que eu quero tocar com vocês nesse assunto. Porque até quem não é cristão que tá vendo essa live, eu quero fazer você raciocinar. Eu preciso que você pense no que você tá fazendo. Agora vai ser a pastora terapeuta aqui falando, tá bom? Você está na sua casa. Você está na quarentena. E a criança tá te vendo beber todo o tempo. Ela já tá aprendendo a beber por observação. Aí na festa do aniversário dessa criança, você bebe. Você mesmo está ensinando o seu filho que festejar a própria vida é beber. E tem que beber. E todo tempo tem que beber. E até mesmo, inconscientemente, os pais que estão fazendo isso com seus filhos estão dizendo que para festejar com você, eu não posso estar sóbrio. Não, mas tem pai que incentiva. Não, e eu gente, já vi pai molhando a chupeta da criança na cerveja e dando. Na cerveja. Olha, eu quero que você entenda isso. Inconscientemente, muita coisa acontece. E fala muito alto. Se alguém tem que estar bêbado para estar comigo, você não está entendendo o que você está fazendo com seus filhos. Você está tirando completamente o amor próprio dessa pessoa. Você está tirando a perspectiva de vida dessa pessoa. Essa pessoa só vai conseguir se relacionar com pessoas que não desejam bem ela. Porque o próprio pai e a própria mãe precisa estar bêbado para festejar uma festa de aniversário com essa criança. Não pode estar sóbrio. Essa criança vai entender amor como violência, com não sobriedade. Gente, pelo amor de Deus, põe a mão na consciência. Põe a mão na consciência e vê o que vocês estão arrumando. Isso aqui é mensagem para não cristão que está assistindo a nossa live depois de assistir. Agora, você que é crente, meu filho, você não pode beber. Você já sabe. Não é verdade, Eduardo? Já sabe. Já sabe. Que para quem não é cristão, tem aquela questão social, né? Mas daí a questão social, depois o filho dele tá aí socialmente acabado, depressão, angústia profunda, pânico, clínica de recuperação. Eu vou falar por mim, e não tantos outros nasci, Rivotrils da não vida. nasci em família cristã, infelizmente, não é? Sim. Nasci no mundo e bebi, só que glória a Deus, Deus nunca permitiu que eu Você fosse um bebesse alcoólatra. de forma demasiada e que eu fosse um alcoólatra, né? Então para mim foi muito fácil largar a bebida e graças a Deus faz muitos anos que eu não bebo nada com álcool. Graças a Deus. E Mas você poderia ter caído sim, porque o seu avô era alcoólatra. Meus dois avós, parte de mãe e parte de pai. Então veja só, os avós poderiam ter destruído a vida do neto, pelo exemplo. Gente, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Mas pelo menos, em que pese meus avós terem sido alcoólatras, eu sempre recebi deles Sim, amor, carinho. Não tô falando isso não. Eu sempre recebi deles a orientação de que bebida era uma porcaria. Tá, mas o exemplo para não fala chegar muito mais perto. alto. Mas o exemplo Mas tem fala família mais que alto. nem isso fala, né? É verdade, mas o exemplo, gente, fala muito mais alto. Se você é uma coisa e você fala outra, suas palavras já foram esquecidas. Você será lembrado pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus netos, pelo que você é. Olha a Cindy aqui, que tem olha, isso é importante, hein, Cindy. Aí que eu tô falando, eu recebia ao menos a orientação de não beber, que aquilo era uma porcaria, porque meus avós eram alcoólatras e sabiam do que bebida fazia. Exatamente. Agora a Cindy diz que tem um tio que coloca refrigerante dentro da latinha de cerveja pro filho de uma criança de 3 anos. Ou Isso seja, é já está incentivo. incentivando a pessoa a beber. Incentivo. Gente, em nome de Jesus, você que é cristão, O Oscar fala para ser aceito em grupo. É isso aí, Oscar. é para ser aceito em grupo. Você que é cristão, decida-se se você vai querer ser cristão ou se você vai querer ser um nicolaíta. Porque tem cristãos que bebem, fumam socialmente, praticam atos imorais socialmente,
É verdade. Eu aceito pela sociedade. Eu aceito pela sociedade. Passo os outros pra trás socialmente. Mentem socialmente. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você vai pro inferno socialmente. Vai ter sociedade, Cucão. Então decida quem você quer ser. Porque o mundo vai ter 1 milhão de argumentos pra ser o mundo. Melhor argumentador da face da terra se chama diabo. Ele é o acusador. Ele é o grande argumentador. Não pare para conversar com o diabo que você vai perder. Ele vai te dar milhões de argumentos para você pecar. Ele vai dizer que não vai ser tão ruim assim. Ele vai dizer que você vai controlar. Ele vai dizer que as coisas podem ser diferentes. Que com você não será dessa maneira. O diabo é o grande argumentador do erro. Aquela pessoa próxima da sua família que vai na sua casa, traz sua bebida, abre sua geladeira e coloca lá dentro, sabendo que mesmo assim ninguém bebe. Como prosseguir? Eu te digo, Maurício, porque nós fazemos isso em nossa casa. Meu pai gosta de beber a cervejinha dele. Não é alcoólatra, mas ele bebe a cerveja dele. Então o que acontece quando ele vai em nossa casa? Não pode levar. E ele respeita. Porque a nossa casa é a nossa casa. As pessoas têm que nos respeitar. Se a pessoa não consegue nos respeitar, ela não pode ser bem-vinda na nossa casa. É. E nós falamos, olha, não precisamos nem falar, viu, Maurício? Não precisou falar. Nem Meu falar. sogro, ele é bem falar. consciente. Ele nunca levou. Ele nunca nem considerou o fato de que deveria. Nunca fez. E não bebe na minha frente. Meu sogro não bebe na minha frente. E nem fala sobre isso na Questão minha de frente. respeito. Uma Agora, questão de respeito. se não te respeita, eu acho que você tem que conversar. Olha, aqui a gente não bebe, na minha casa não entra bebida, então... Você não vai poder vir. Ponto. Por gentileza, não traga a sua bebida. Aconteceu com meu pai uma vez. Ele estava em casa, teve uma reunião familiar há milhares de anos atrás. Esse sino, ô, Tâmara, é da Igreja Católica, que Igreja aqui do lado. Católica, batendo sino aí É. pro povo acordar. Né? O irmão do meu pai foi fumar na sacada da casa do meu pai. Foi isso mesmo, né, mãe? E aí, meu pai chegou pra ele e falou assim: pode apagar esse cigarro, que na minha casa não entra Zé Pilinto. Meu pai disse: aqui na minha casa não entra Zé Pilinto aqui não. Você pode apagar. Eu não volto mais aqui. Pode pegar suas coisas e sumir. No bispo, vocês conheciam, O irmão né? dele nunca mais Não falou com tinha ele, nunca mais voltou papas pra na casa língua. dele. Mas é por isso que Deus usava ele. É por isso que Deus... Gente, crente em cima do muro não é crente, o muro é do diabo. O muro é do diabo. Olha, quanta coisa que o Nicolaíta conseguiu colocar dentro da igreja, hein? A gente tem se omitido por educação. Fala uma coisa pra você, é falta de educação da pessoa invadir sua casa Isso aí, e colocar Tâmara, coisa respeitou errada. porque ela te ama, né? Ela se importa contigo, né? Exatamente por quê que ela te respeitou? Porque ela reconhece. E só, pastor, mudando de assunto. Não vai Mudando de assunto, mostrar ainda não, não vai mostrar ainda não. Eu vou ter que mostrar logo mais, porque já são 10 e muito. Hã? 10 e 15 Já passou? quase. Já passou do horário. Gente, ainda tem que terminar a carta. Eu não falei nada porque o assunto tá bom e nós tivemos falhas técnicas. Mas a pastora fala de não idolatrar como é que é? Personalidades cristãs. Personalidades cristãs. E isso é muito diferente De de respeitar você pastores, respeitar né? a autoridade espiritual na sua vida. E amar, porque E você amar. precisa amar, respeitar e honrar os seus líderes. Sem isso você não vai para lugar nenhum. Não, Sem isso você não chega a Deus. é verdade. A palavra de Deus ainda diz assim, que aquele que fizer algo bom, alguém que serve ao Senhor, receberá na mesma porção que aquele que serviu a Deus fez para Deus. Pensa bem, quando o pastor ensinou isso, o povo queria até lavar prato dele, copo dele, queria fazer tudo para ele, porque queria também ser honrado. Honre seus líderes, mas não os idolatre. Se esses líderes estão se colocando numa posição de idolatria, sai fora. Porque essas pessoas já estão tirando Jesus de cena. Também falou de fazer vigília. Quem sabe um dia a gente faz uma Verdade, vigília a gente na live. pode fazer uma live Isso é gostoso, vigília. isso é muito gostoso. Nossa, ia ser muito legal. É bela ideia. Sem hora pra acabar. Gente, vamos pensar nisso? Vamos orar pra Deus dar um Vamos dia? orar pra Deus dar uma estratégia pra Uma gente. live vigília. Gente, só pra terminar, em nome de Jesus... né? Eu vou ter que terminar isso aqui amanhã. O que vocês acham? Porque senão fica muito Vai ter. atropelado. Amanhã eu vou ensinar o que é
tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Amanhã nós terminamos, porque ainda tem muita coisa dos Nicolaitas temos pressa, pra falar. pastora. A gente não tem pressa. Amanhã tem muita coisa ainda para falar dos Nicolaitas. Vocês podem trazer comentários, dúvidas que ficaram aí no coração de vocês pra gente comentar amanhã ainda sobre essa questão dos Nicolaitas e falar sobre tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E essa aqui também vai mostrar só amanhã para ser explicada, né? Passa só assim, ó. Passa só assim a moeda. E essa daí nós vamos fazer uma palavra só, mas é só na hora que Sobre terminar a moeda, né? as cartas do Apocalipse. Gente, passou, gente. Eu nem vi a hora passar. Eu vou pedir para alguém, por favor, o Cindy ou Débora, colocar o link do afinal o que a Bíblia diz. Isso, daqui a pouco já entra vídeo. Daqui a 11 pouco horas entra já tá vídeo. programado, viu, gente? 11 horas a plataforma entra automática lá. E, por favor, inscrevam-se. Nós precisamos só de 6 mil pega inscritos. o celular do povo e começa a inscrever. Todo mundo fala, deixa eu te inscrever num canal aqui, ó. Esse canal vai mudar a sua vida. Escreve o povo nesse canal. Bota lá, compartilha no WhatsApp pra família inteira. Porque Deus vai falar com esse povo e ainda vai abençoar a nossa vida. Porque se a gente conseguir 10 mil inscritos no final, nós estamos migrando de volta pro YouTube. Vocês vão ver que as visualizações do YouTube são bem pequenininhas, porque a gente tinha saído do YouTube pro Face. Mas nós estamos voltando pro YouTube, porque o YouTube nos deu muitas ferramentas novas esse ano de 2020. Então nós vamos melhorar o canal no YouTube. Tá certo? É isso aí. Gente, um ótimo domingo. Sabe o que é hoje? Ó, a Cindy colocou o Hoje link. é aniversário de 135 anos da Débora. Aniversário da Débora hoje, gente. 135 anos. Então, na sua oração, você pede a Deus para abençoá-la nesses 135 anos de vida. Tá certo, gente? E quem estiver fazendo aniversário aí hoje também, parabéns, que Deus te abençoe. Muitas felicidades, não é isso? Desculpem nossas falhas técnicas. Algumas falhas técnicas. Nós não estamos no nosso estúdio, mas vamos fazer aqui da casa da pastora Cleide e da Débora um estúdio. Vamos trazer um monte de parafernália pra cá, pra ficar muito bom. Tá, gente? Gente, ó, a Cindy tá falando, segue o Afinal no Instagram e no Facebook também. Tá certo? Deus abençoe, um domingo abençoado. Um domingo maravilhoso. Ó. E que a semana amanhã comece, ó. Maravilhoso, mas hoje à Todo noite, gás. 7h30 da noite, Tem nós culto. estamos com vocês. Eu já estarei lá em Paraíso, na igreja. Ficar com medo não, porque senão o povo de Paraíso fica com medo de eu não ir. Hoje, 7h30 da noite, eu tô em Paraíso ministrando com vocês na igreja. E quem não puder estar no seu endereço, acompanhe o culto online. Rema Minas ou na comunidade evangélica Rema no Face. Isso aí. Deus abençoe, Beijo, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.